Olá, começa agora mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Chegamos até você com muita alegria, porque tenho certeza que o que hoje iremos abordar, trabalhar no nosso programa, há de abençoar a sua vida. Sempre temos essa preocupação. Nos programas que já temos realizado, trazemos entrevistas, mensagens, para que possam impactar e fazer deste sábado, deste domingo, desta semana, uma semana mais feliz para você. Hoje nós vamos trabalhar um tema que está relacionado a este final de semana prolongado. Dia 15 de novembro é comemorada a Proclamação da República. Em 1889, esse dia, essa data, este evento aconteceu. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? Pois bem, para falar um pouquinho do que passou, do que aconteceu lá em nossa história e trazermos lições para o nosso aprendizado no dia de hoje, convidamos o pastor Newton Torquato para falar e estar conosco aqui. Ele, além de ser pastor batista, também é professor de História, de Sociologia, de Filosofia e dá aula em vários colégios aqui em Curitiba, de modo que é uma grande alegria tê-lo conosco. Bem como também é professor de Teologia no Seminário Betânia. Pastor Newton, um prazer tê-lo conosco. Pedimos que Deus abençoe nessa nossa conversa. Amém. É um prazer também estar aqui. Eu acho que é um tema bastante relevante, né? Principalmente num ano de grandes transformações que a gente teve aí, movimentações de massa em todo o Brasil. Eu creio que o assunto República se torna um assunto essencial para ser pensado, questionado, inclusive por nós que somos cristãos e cremos que temos um papel importante na história do Brasil. Muito bem. Pastor Newton, existem algumas datas no nosso calendário que são bem fáceis de se lembrar e o significado delas é forte. Por exemplo, 7 de setembro é a independência do Brasil, algo que não precisa de muita explicação. Mas quando você pergunta na rua ou para algum conhecido seu que feriado é dia 15 de novembro, muitos ficam pensando e alguns lembram a Proclamação da República. Por que essa data ela não é tão lembrada por nós no calendário? Mas sabemos que é algo importante. Afinal de contas, houve a transição do Brasil parlamentar, relacionado à monarquia, para o Brasil república. O que essa transição tem de importante para nós? Eu creio que a gente tem que entender um pouco até as origens dessa virada histórica, para que a gente possa entender por que, infelizmente, o brasileiro ainda hoje dá pouca importância a essa data em especial. Bom, em primeiro lugar, bom entender o contexto histórico que o Brasil estava no momento em que ocorre a Proclamação da República. Uhum. O Brasil vinha sob uma monarquia, Dom Pedro II estava à frente. Até uma curiosidade interessante, a matéria predileta dele era história. Olha só. Tudo a ver com esse assunto. E Dom Pedro II está governando o Brasil e acontece uma mudança na questão política, na questão econômica brasileira. A monarquia ela é baseada essencialmente na cana-de-açúcar e no Nordeste, ou seja, ela tem uma ênfase mais nordestina. Certo. Num primeiro momento, no governo de Dom Pedro II, começa a cafeicultura, né, que é uma nova cultura brasileira. De repente o café rendia muito dinheiro, né, o Brasil exportava em grande quantidade para o mundo todo, nos tornamos naquele período o maior exportador de café, né, e este café começa ali na região do Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, mas gradualmente este café vai seguindo em direção a São Paulo, e ao chegar em São Paulo, ele vai entrar em direção ao interior de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas. Aquela região toda acaba sendo afetada pela cafeicultura. Com o café, o eixo econômico brasileiro deixa de ser o Nordeste brasileiro e vem para o Sudoeste. Uhum. Vindo na direção do Sudoeste, não adianta você produzir café se você não tem como exportar o café. Então, todo o sistema viário de transporte deste café para os portos se torna essencial. E deste momento em diante, a monarquia passa a não responder
aos anseios da maior classe produtiva brasileira. Ela ainda estava muito ligada ao sistema fundiário nordestino e não ao novo sistema capitalista que se implantava a nível de sudoeste. Há uma outra questão interessante, porque o açúcar ele tem uma conexão muito forte com a questão de Inglaterra, Portugal, Espanha, as nações europeias, que nesse momento a grande maioria ainda era monarquista, ou seja, eram monárquicas. Com a chegada do café, o Brasil entra no grande mundo capitalista mundial. Né? Longe da gente ser uma hegemonia capitalista que alguns tentam traçar, pelo contrário, nós éramos periféricos como capitalismo, mas a gente se insere nessa realidade e com essa inserção a gente se aproxima dos Estados Unidos. E aí começa um contrassenso histórico. Olha, o Brasil é monárquico. Ligado a Portugal. Sim, até enquanto era Portugal, justificava-se. Agora que eu dependo, na verdade, economicamente do café, que é exportado muito para os Estados Unidos nesse primeiro momento, muitas empresas americanas passam a entrar no Brasil, explorar outras riquezas secundárias que estão chegando aqui, tais como a madeira, por exemplo, começa a se explorar a madeira e se exportar madeira. Começa a haver um contrassenso. Como é que eu, monarquista, estou querendo fazer negócios com uma nação que é democrática e republicana? Né? Só que esse contrassenso atinge basicamente quem? A elite. Que elite era essa? A elite do café. O povo, em geral, para ele pouca diferença fazia. Na verdade, o povo, infelizmente, nesse momento, o Brasil tem uma baixa taxa de escolaridade. Então, o povo em si não sabia muito qual era a diferença entre monarquia, república, a diferença entre o sistema parlamentarista de um lado e um sistema presidencialista do outro. Aliás, ainda existe essa confusão até hoje, o que é um parlamentarismo. Daqui a pouco o senhor vai nos explicar qual que é a diferença entre um e outro. Essa confusão ainda existe, né? Mas você veja bem, esse contrassenso leva as elites a tomarem a atitude de romper. É importante citar aí também a posição dos evangélicos, que embora nós não fôssemos a maioria, né, os primeiros missionários nossos vão atuar questionando a aproximação entre igreja e Estado. Durante a monarquia, a igreja era parte do Estado brasileiro, a igreja católica. E havia digamos, um cerceamento à possibilidade das igrejas evangélicas operarem livremente no Brasil. E isso traz um problema para nós. Então, os nossos primeiros missionários compreenderam que não bastava a eles pregar o evangelho. Era preciso inserir-se na questão da política brasileira para ver a transformação específica, ver o Brasil se tornar democrático, e, na palavra deles, modernizar. Né? E, num segundo ponto, os nossos missionários compreendiam que era necessário educar o povo. Porque, veja bem, o nosso povo não sabia ler e escrever. Adiantava eu falar que a Bíblia tem a razão? Se ele não sabe ler a Bíblia. Então, esses nossos primeiros missionários vão atacar tanto na educação, como digamos, exigindo e demandando por uma transformação política brasileira que pudesse se refletir na sociedade brasileira como um todo. Longe da gente ser hegemonia naquele momento, porque nós éramos uma minoria, uma grande minoria no Brasil. Mas é importante se entender que essa atitude nossa também ajuda nesse processo. Ou seja, eu acho que até esse é um ponto interessante para nós hoje. A gente compreender como pastores que não cabe a nós apenas salvar a alma da pessoa. Mas eu tenho que salvar a pessoa como um todo. Missão integral, né? Missão integral. E para isso eu tenho que entrar na sociedade. Eu não posso estar longe dela. Eu tenho que entrar, fazer as transformações sociais e participar das decisões políticas da nação. Interessante. Pastor Newton,
O senhor fez várias considerações aqui, se tivéssemos tempos eu gostaria de explorar cada uma delas. Mas vou destacar duas. Primeiro que o senhor nos explicasse qual a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo. Tá? Bom, a primeira diferença aí que nós falamos foi entre a monarquia e a república. A monarquia, essencialmente, é um rei, que é rei enquanto estiver vivo e pós-mortem, quem vai assumir será o seu herdeiro real. Certo. Né? Com a entrada da república, surgem as figuras eleitas, que estão lá por um tempo específico. E há duas maneiras de você fazer uma república. Né? A república presidencialista, que é a República Brasileira, cuja base para nós é o presidente, a figura presidencial. Embora você tenha um parlamento, a presidência, no caso brasileiro, tem uma força muito grande para agir, tanto politicamente, quanto socialmente, quanto economicamente, na nossa realidade. Do outro lado, né, nós temos o parlamentarismo. E aí você poderia citar, por exemplo, o que vai acontecer, por exemplo, na Alemanha, em que você tem um primeiro-ministro. Ou na Inglaterra também. Na Inglaterra há uma monarquia parlamentarista também. Só que lá, digamos, o primeiro-ministro num sistema republicano, ele é a pessoa que cuida exatamente das questões políticas, econômicas, sociais. O presidente, ele é mais uma figura decorativa. Ele opera, ele está lá dentro, mas ele não é uma figura hegemônica nesse momento. E aí, o parlamentarismo, ele dá ênfase no parlamento, que são as câmaras formadas por senadores, deputados, e que representam o povo junto ao primeiro-ministro para a tomada de decisões. Então, a diferença é a ênfase de poder onde ela se encontra. No nosso caso, o maior poder está na presidência, embora nós tenhamos o legislativo, que equivale ao parlamento, e o judiciário, que cuida da questão de leis. Outro destaque importante, pastor Newton, é que, por ocasião dessa transição da monarquia e vindo aqui para o presidencialismo naquele momento, a força, o pastor citou aqui a questão dos evangélicos, né, até do movimento protestante também, que iniciou naquele período ali. Hoje, a igreja, ela continua tendo força, apesar de, por exemplo, nós como batistas defendemos a separação entre igreja e Estado. Né? Que tipo de ação os evangélicos nós podemos fazer frente àquilo que nós estamos vendo também diante da corrupção, de tudo aquilo que vemos na nossa política nos dias de hoje? Eu penso que essa pergunta é muito importante, até porque, por exemplo, nós vivemos a última eleição com uma situação quase que de um debate religioso por trás da eleição. Né? E aqui é bom lembrar que nós cremos na separação entre igreja e Estado. Sempre que a igreja tenta se apossar do Estado, o Estado tenta se apossar da igreja. Isso é sempre um perigo. Né? Por quê? Alguém vai ter que fazer concessões e essas concessões normalmente podem trazer mais problemas para o exercício da fé cristã como nós cremos. Outra questão importante que a gente precisaria citar aí é que dentro da nossa declaração de fé, como batistas, nós advogamos que a função da igreja é prestar ao Estado o reforço ético, religioso e moral. Né? Então, nós devemos compreender que isso aqui é essencial enquanto batistas. Nós temos que estar no Estado trazendo esse reforço. Trazer o reforço não é necessariamente exigir que o Estado aprove leis que eu considere essencial como evangélico. Porque a partir deste momento que eu passo a exigir, eu começo a exigir que o Estado exija de alguém que não tenha a experiência de fé que eu tenho, o exercício da mesma fé. O que é inviável. É inviável e você chegaria, por exemplo, nos sistemas islâmicos, que obrigam que todos se tornem islâmicos num mundo plural, que é o mundo de hoje. Então, nós evangélicos cremos na separação, devemos trazer o reforço, sim,
O reforço envolve denúncia, a ação profética, quando a gente percebe os erros. Deveria envolver muito mais oração. Eu acho que nós, evangélicos, tínhamos que aprender a orar pelas nossas autoridades, o que eu creio que se faz muito pouco ainda, e compreender que, ao trazer, digamos, o reforço ético, moral, eu devo, sim, influenciar a questão legal para que eu não seja obrigado ao descumprimento da minha fé enquanto cristão. Não devo exigir do Estado que ele cumpra o que eu quero, mas também não posso exigir que ele me force a cumprir o que ele acha correto nesse momento. Então, é o exercício da liberdade mútua, mas influenciando. E não há como você escapar do Estado. Quando você sai da sua casa, você entrou no Estado. Nós temos obrigações que são... Sim, a igreja tem que dar seu relatório financeiro anual para a questão de imposto de renda. Declaração de imposto de renda, informar, né? Informar. Isso. Embora ela não pague impostos, ela tem que trazer informação. Então, não há como você fugir do Estado, mas deve-se compreender que também não devo me apossar dele. Há uma tendência de alguns evangélicos de acharem que eu deveria entrar no Estado e exigir que o Estado aprove uma lei, porque eu acho que é assim que seria o correto, e essa base não existe, realmente. Ok. Pastor Newton, ainda nessa linha, só relembrando um pouco que a nossa história mostra que os personagens que figuraram lá naquele período de 1800, 1900, os líderes políticos de então, eles agiram, se você investiga um pouquinho a história, você vai encontrar várias evidências de corrupção, de briga por poder, disputa, que são naturais, são inatas ao ser humano. Hoje ainda vivemos isso, né? Como nós podemos entender esse papel que o pastor já explorou um pouco da igreja e a questão da oração, da intercessão, mas com relação a, infelizmente, algumas inserções dos evangélicos na política, buscando, por exemplo, benefício para liberação de alvarás, para conseguir material de construção para investir em algumas determinadas situações. E é como o senhor disse, a partir do momento que você avança num relacionamento em que tem troca de benefícios, aí nós ficamos comprometidos. A corrupção, ela também faz parte dessa troca de benefícios? Sim. A gente costuma imaginar a corrupção como um político arrancando milhões de dólares do Estado. Uhum. Mas a hora que a tua igreja, por exemplo, precisa de um trator para fazer uma terraplanagem e você usa o do Estado sem pagar nada por isso, você fez uma forma de corrupção. Né? Por quê? Porque esse dinheiro que foi gasto em direção à sua igreja deveria estar sendo gasto em outra direção. Né? Deveria estar sendo gasto para o cumprimento do papel que o Estado possui efetivamente. Então, é nesse momento que eu queria assim, pensar um pouco que a gente deve tomar o cuidado, porque a corrupção começa na gente, ou a honestidade começa na gente. Eu vejo a política como um grande reflexo da sociedade em que nós vivemos. Podemos até trazer de uma forma mais pessoal, quando você, porventura, fura a fila de um local, quando você suborna pequenos valores para conseguir antecipação de benefícios, são... Você quer ver uma coisa muito simples que é muito comum acontecer? No Curitiba nós temos agora placas que dizem onde é que está o radar. Uhum. O indivíduo corre, chega no radar, ele freia. Você está sendo corrupto. Você só está freando porque tem um radar, mas toda a via deveria ser percorrida numa determinada velocidade. Eu acho que o cristão ele tem que ter o exercício da sua cidadania diária, compreendendo que ele tem um papel o tempo todo, não só quando é fiscalizado. Porque o Brasil tem um costume de parece que você só cumpre quando alguém está olhando para você. E eu creio que a gente tem que começar a mudar esse conceito a partir da nossa prática de fé. Como cristãos, eu tenho que praticar uma vida reta. Pastor Newton, nós estamos falando de decisões no âmbito humano, né, que os políticos, os líderes tomam e que trazem influência
para a vida de todos nós no dia a dia. Mas e o mover de Deus nesse processo todo? Existe a monarquia, mas nós temos registros, inclusive a Bíblia fala de um período onde a teocracia existiu, né? Nós cremos no governo de Deus. Como é que a gente pode entender que Deus está no controle de todas as coisas, apesar de permitir que hajam tantos desvios e tantas coisas erradas? Eu creio que duas coisas são essenciais aqui. Primeiro, não há um sistema de governo que você possa dizer, esse é o sistema de governo bíblico. Né? Biblicamente, teoricamente, nós estaremos falando de teocracia. O problema é quem exerce essa teocracia aqui no nível humano. Exatamente. O que se torna sempre um problema, porque é um ser humano. Onde há o ser humano, há o erro. Né? Então, a primeira questão é compreender, não há um sistema de governo 100% bíblico. O que nós temos é a ação do cristão dentro desse mundo que aqui está. Segundo aspecto é que eu não creio que Deus tenha um descuido em algum momento. Eu creio que Deus está no controle de tudo. Né? E se Deus está no controle de tudo, cada fato da história, cada momento da história reflete a ação de Deus na Terra. Né? Eu creio que o segredo nesse momento, e talvez seja a grande mensagem para a igreja e para o povo de Deus, é compreender que esse agir de Deus demanda de você o desejo de ser instrumento na mão de Deus. Sabe? Porque às vezes o cristão tem a atitude de ser um telespectador da história. Deus quer que você seja parte da história. Você entre na história e você faça a transformação na história. Sabe? Eu vejo a ação de Deus querendo essa atitude. A corrupção, para mim, não é um problema. Ela é uma oportunidade. Para que homens e mulheres de Deus façam a diferença. Veja bem, a corrupção, a violência, a exclusão social são a oportunidade para a igreja entrar na sociedade. Sabe? Eu creio que Deus permite essas oportunidades para que homens e mulheres de Deus façam a diferença onde nós estamos. Sermos agentes de transformação? Agentes de transformação. Não meras telespectadores olhando e reclamando, o governo deveria estar fazendo isso, fulano deveria estar fazendo aquilo, Beltrano. A grande questão é que diferença eu estou fazendo na sociedade. A Igreja de Cristo precisa fazer a diferença. Corrupção, violência, exclusão social, todas essas questões são oportunidades que Deus está dando para que a igreja faça a diferença onde ela está plantada. Eu não vejo que isso seja uma anomalia, eu vejo que isso seja uma oportunidade. Agora, a grande questão é, estamos fazendo a diferença. Não podemos ficar sentados em casa, assistindo a televisão como se fôssemos telespectadores, vendo a sociedade em crise como se fôssemos meros observadores. Deus nos chama a fazer a diferença na sociedade que está aqui na frente. E eu preciso assumir essa atitude. Muito bem. Pastor Nilton, muito obrigado pela sua presença conosco aqui. Temos certeza que há outros temas que o senhor vai poder colaborar com a gente e será uma alegria revê-lo. Que Deus o abençoe a sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. Muito obrigado também pela oportunidade. Eu quero deixar uma palavra ao seu coração nesse momento. De que maneira? Nós falamos aqui sobre um fato histórico. Dia 15 de novembro de 1889, teve essa marca na história do nosso país. Como o pastor Nilton acaba de dizer, qual é a sua participação na história hoje? E aí eu peço a sua atenção, você que é cristão. Você que é evangélico, você que precisa viver a nova vida em Cristo. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Então eu convoco a você, eu desafio para que você seja um instrumento de transformação. Em primeiro lugar, através do seu caráter. Viva o caráter de Cristo. Seja uma pessoa que dê um bom testemunho, que honre com seus compromissos, que honre a sua palavra. Não diga que vai fazer uma coisa e não faz. Seja correto nas suas transações, dê bom testemunho para os seus filhos, não minta, não diga para eles que quando alguém procurá-lo, chamá-lo, o pai não está em casa, mas se você está dando um exemplo de corrupção. Então eu convoco a você, vamos fazer a diferença. Nós como povo de Deus temos os instrumentos, temos a orientação e eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar ricamente se você assim agir.
Eu vou orar agora, intercedendo pela nossa nação e também pela sua vida. Acompanhe comigo essa oração. Senhor Deus e Pai, eu quero interceder neste momento pela vida das nossas autoridades, por cada governante, por cada homem, cada mulher que exerce poder, desde a esfera municipal, a passar pela estadual e a federal e os demais segmentos do nosso Estado. Quero interceder para que o Senhor atue e intervenha para que a Tua palavra possa ter liberdade de ser pregada, para que os cristãos que vivem em nossa nação sejam de fato, correspondam de fato ao nome que possuem, serem seguidores de Cristo. Que nós possamos impactar e influenciar o nosso mundo, influenciar a nossa nação. Eu peço a bênção do Senhor sobre o nosso país. Peço também que o Senhor abençoe a vida deste amigo que nos acompanha, desta amiga que nos acompanha através da televisão, para que também no dia de hoje sinta-se abençoado pelo Senhor. Nas suas lutas, dificuldades, que a Tua provisão entre e que ele sinta-se amparado e sustentado por Ti. Que Jesus Cristo reine em sua vida. Essa é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a estar conosco em uma das igrejas batistas em nosso estado. Amanhã é domingo, teremos culto na maioria das igrejas pela manhã e à noite e você é nosso convidado. Vai ser uma alegria. Acesse o nosso site e ali você vai ter acesso então às informações e endereços dos templos espalhados aí em nosso Paraná. Que Deus te abençoe e convido você a estar novamente conosco no próximo sábado aqui pela E Paraná às 7 horas da manhã.